Olá, ouvintes do Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos dar sequência aqui na nossa programação da semana, conversando, debatendo aí sobre as eleições 2024 né, chegando aqui setembro já, né? As eleições é logo ali, né, no comecinho de outubro e vamos estar continuidade aqui ao nosso trabalho, né, que é entrevistar aí os candidatos e candidatas que estão concorrendo nessas eleições. E indo para o Macapá, né, cidade aí do nosso amigo daqui de São José dos Campos, né, Antônio, né, que tem o apelido aí de Macapá. É... E vamos estar sequência aqui, conversar com o Gianfranco, né? Ele que é candidato a prefeito aí em Macapá pelo PSTU. E vamos, né, bater um papo aqui com ele sobre as eleições e a sua candidatura. Então, Gianfranco, antes da gente começar, por favor, fale um pouquinho aí de você. Olá, olá, Guilherme, bom dia a todos, ou boa tarde. Para quem vai ver depois os vídeos, boa tarde, boa noite. Primeiro, eu quero agradecer o espaço dado pelo canal, isso é muito importante para a gente. Muito obrigado pelo espaço dado, visto que essa reforma política aí tirou, tirou os partidos, vamos dizer assim, menores do da possibilidade de aparecer na mídia, né, cara? Então a gente não tem tempo de TV, não tem recurso, não tem nada. Então, para a gente, todo espaço que é oportunizado para a gente é muito importante para que a gente possa colocar o nosso programa, dizer o que a gente defende e tentar organizar a classe trabalhadora para isso. Então, primeiro, obrigado pelo espaço dado para a gente, é importante isso, certo? Eu sou Gianfranco, sou professor, sou geógrafo por formação, então sou professor de geografia aí há 25 anos, funcionário público estadual, trabalho na educação básica, dou aula já dei aula muitos em cursinhos preparatórios, algumas universidades particulares aí, e hoje eu estou só mesmo no serviço público, no funcionário público do estado do Amapá. Já pertenci à direção do sindicato da educação aqui no Amapá por algumas gestões, então sou sindicalista e hoje estou candidato a prefeito de Macapá, uma disputa bem desigual aqui, né? Provavelmente o atual prefeito será eleito de acordo com as pesquisas no primeiro turno. A gente vai comentar depois a respeito do que é que faz isso, certo? E o que mais? A gente só isso. Professor de geografia há 25 anos e militante do PSTU desde a juventude. Então, milito no PSTU desde quando era jovem ainda. Faz tempo, faz um pouquinho de tempo aí, na verdade, e estamos aí uma alternativa para a classe trabalhadora, para Macapá, esse estado. Nós vivemos num estado isolado geograficamente, né? Extremo norte do Brasil, lá na pontinha do mapa mesmo, faz fronteira aí com a Guiana Francesa, com o Suriname, e então a gente é isolado pelo Rio Amazonas, geograficamente não tem contato, não tem ligação terrestre com o restante do Brasil, as coisas aqui ficam bem mais difíceis, mas também somos o estado mais preservado do país inteiro, em termos de preservação, e hoje tem um tema muito polêmico que eu gostaria de debater depois com vocês, é sobre a questão da exploração do petróleo na margem equatorial, que afeta diretamente os povos aqui da nossa região, certo? Então, é isso. A gente está aqui para apresentar nossas candidaturas socialista e revolucionária, uma alternativa para a classe trabalhadora aqui de Macapá, que, na verdade, é a única alternativa para os trabalhadores que tem. Porque existe dois nessas eleições, nós temos dois programas aí que estão sendo disputados, um da burguesia e o nosso da classe trabalhadora. E, infelizmente, os partidos da esquerda, da dita esquerda, aqui andam. Se no Brasil afora
já faz o tipo de conciliação de classe, e aqui no Amapá é pior ainda. Só para te ter ideia, Guilherme, o atual prefeito, o atual governador do Amapá, nas últimas eleições, quando ele foi eleito para governo, que é o Clécio Luiz, que é professor também, ele conseguiu colocar no mesmo palanque, só para te ter ideia, o Lula, o Bolsonaro e o Ciro Gomes, todos juntos. Então, ele conseguiu, estavam os três, então, ou seja, o pessoal hoje faz parte do governo, que tem a extrema-direita junto aqui, o PT, com o líder o líder no Congresso, o Randolfo é daqui, o Randolfo Rodrigues. Talvez o futuro presidente do Senado volte a ser o Davi Alcolumbre, que é daqui também do Amapá. Certo? Então, Amapá é um pouco disso, um estado isolado geograficamente, com grande potencial do ponto de vista econômico para a questão do turismo ecológico, enfim, rico em minérios, e estamos aqui apresentando nossa proposta. Depois a gente vai debater um pouco mais sobre cada assunto que é pertinente para a classe trabalhadora. Perfeito, Gianfranco. Gianfranco, você falou aí do cenário, né, eleitoral que está bastante assim, né, curioso, né, que o candidato da frente está com mais de 90% aí de votos. O que isso mostra, né, em relação às eleições, né, como um todo, em relação aí à disputa eleitoral que está tendo aí no Macapá? Bom, o que acontece é o seguinte, o atual prefeito é o doutor Furlan, é médico, é bolsonarista, médico bolsonarista. O estado do Amapá é um estado extremamente, a extrema-direita aqui, ela existe. Então, o que acontece? Ele foi eleito na eleição passada para prefeito, ele era deputado estadual, se elegeu prefeito, porque o atual governador era o prefeito, que passou 2 mandatos, que era o Clécio. A primeira vez que o Clécio foi eleito, ele foi eleito pelo PSOL. Na verdade, foi o primeiro prefeito, a primeira prefeitura eleita pelo PSOL no Brasil todo, foi aqui de Macapá com o Clécio. Depois do Clécio foi para a Rede, depois da Rede, hoje ele está no Solidariedade, que é o atual governador, né? E aí o Clécio fez um governo de ataque a todos os trabalhadores, de todas as formas, mas conseguiu se eleger, cara, com apoio, como eu te falei, assim, da extrema-direita à esquerda. Todos eles estavam juntos. E aí o Furlan conseguiu se eleger, que é o atual prefeito, e conseguiu se eleger devido às, às falhas que o ex-prefeito e hoje governador do estado, Clécio Luiz, deixou. E o que é que o Furlan, por que o prefeito, o atual prefeito tem 90% da indicação de voto? É que ele está fazendo o básico. O que ele faz é o básico, certo? Ou seja, ele faz o básico porque a gente era tão carente de tudo que tu possa imaginar, que quando aparece alguém que faz o mínimo, parece que é algo de outro mundo. Certo? Então, ele está fazendo o básico do básico, e o básico que eu digo assim, muito precarizado, porque se você for pegar os dados, por exemplo, da educação, nós temos aqui no estado do Amapá e em Macapá a pior educação do Brasil. O que é que o Furlan faz? O que é que o atual prefeito faz para ter todo esse percentual altíssimo, vamos dizer assim? Ele construiu praças, várias praças, que não estou dizendo que não seja importante construir praças. O lazer, o entretenimento é importante. Ele fornece muito show, que é muito circo e pouco pão, na verdade, não é nem o pão e o circo. Tem muito circo, tem muito show, muita festa e tudo, mas o que realmente importa para a classe trabalhadora aqui, saúde, educação, saneamento, isso a gente está muito precário desde sempre. Certo? Então, o que é que ele faz? Ele faz muito show, ele é um cara populista, daquele tipo de popularidade de fazer show de massa, de construir praças, trazer grandes artistas. É isso que ele faz. E, de uma certa forma, a população do Estado, tão carente de tantas coisas, acaba eles chamam até ele de prefeitão. Então, o apelido do atual prefeito aqui é prefeitão.
porque ele faz esse tipo de coisa, certo? Mas o que realmente a gente necessita, ele deixa muito a desejar. Eu peguei o exemplo da educação. Nós temos o pior IDEB do Brasil, cara. Saiu agora, dia 14 de agosto, há menos de um mês, saiu o resultado do IDEB, né? Que é o indicador que mede a educação básica, e o Amapá é a pior educação do Brasil. Quem é o culpado disso, da gente ser a pior educação do Brasil? Nós temos todas as esferas. Primeiro, eu posso dizer que o culpado pode ser o presidente Lula, que corta verbas da educação, fazendo os ajustes fiscais do arcabouço fiscal, não revogou o novo ensino médio, certo? Também, junto com isso, eu posso dizer que o Amapá tem a pior educação do Brasil. O governador Clécio Luiz também tem a sua parcela de culpa, que é muito grande. O Clécio ele não consegue nem recuperar as perdas salariais dos trabalhadores da educação, que aqui é mais de 100% de perdas salariais. Não paga, não paga até a última campanha salarial, nem o piso da categoria recebia, escolas caindo na cabeça de professores, literalmente, sem estrutura, ou seja, e sobra fundo, sobra dinheiro do lado do Fundeb, e o governador do Amapá não faz de conta que não existe isso, certo? Então, e o prefeito Furlan, na educação, não consegue pagar nem as promoções e as progressões da educação, do servidor da educação do município. Então, como é que alguém consegue ter, tipo, 90% de aprovação e não consegue pagar o básico, que é a valorização do profissional da educação? Ou seja, ele está invertendo as coisas. Para ele, o atual prefeito, o mais importante seria fazer shows. Agora está tendo expofeira, né? É show de Safadão, da Pablo Vittar, de tal. Então, ou seja, tá tendo show direto aí. Então, mas só que aí tu vai pegar esses indicadores, pegando só o primeiro exemplo da educação, certo? A gente tem o pior indicador da educação, o pior IDEB do Brasil. E os responsáveis são todos esses. Eles são os grandes culpados por isso, certo? Isso só pegando a educação. Se eu for pegar outro lado, a gente vai aprofundando o debate aqui, tu vai perceber que o estado do Amapá vai de mal a pior, certo? Nós passamos recentemente o maior apagão da história. Não sei se você lembra disso, não pensa, lembra. O maior apagão da história do Brasil aconteceu aqui no Amapá, foi quase 30 dias sem energia, cara. Tu já imaginou um negócio desse? Em plena pandemia, certo? Quem é o culpado disso? As privatizações. As privatizações implementadas pelo governo. E aqui, quem foi o grande chefe das privatizações? Davi Alcolumbre, que é sucessor político do José Sarney, certo? Que provavelmente será, na próxima eleição para o Senado, pelo menos tudo que indica, vai ser o novo, vai voltar, quem já foi presidente do Senado, vai voltar a ser presidente de novo no Senado, certo? E então aqui é mais ou menos, né, dessa forma que existe. Nós temos o pior saneamento básico do Brasil, Guilherme. O pior. Então, não dá para aceitar, a não ser que a gente queira tapar o sol com a peneira e dizer, ó, tá tudo bem, o prefeito é ótimo, as coisas estão indo bem, mas como é que é ótimo se nós temos 6% só da capital tem acesso a saneamento básico? Na verdade, é só o centro, uma parte do centro, não é nem todo o centro da cidade. Então, saneamento básico, que é, como dizer, um básico, nós não temos água tratada, o esgoto, não tem nada disso. Então, é algo assim que a gente fica... Mas show todo final de semana tem. Tem dancinha, tem show, tem festa, isso tudo tem. Ou seja, nós temos muito, como eu falei, circo, e não tem nem o pão, certo? Então, são desse tipo de coisa que o Amapá vive. O Amapá é um negócio assim, do ponto de vista da esquerda, muito mais complicado. A esquerda aqui concilia com a extrema-direita, cara. Você vai estar disputando comigo, por exemplo, a prefeitura de Macapá, o candidato do PSOL, é o professor Paulo Lemos. Paulo Lemos seria secretário de administração, largou agora, né, para concorrer à prefeitura, mas era secretário de administração do Estado. E o Paulo Lemos
Há um tempo atrás, quando ele era só deputado, ele era oposição, afirmava que o recurso existia, por exemplo, para pagar o piso da educação, para pagar as perdas. E depois que ele virou secretário de administração, esse recurso sumiu. Não existe mais. Ou seja, o cara faz acordo e anda de mão dada aí com Valdez Góes, que é o ministro da integração aí do governo Lula, que era o ex-governador. Então, na verdade, aqui estão tudo junto e misturado. É tudo. Se tu for pegar o cenário político do estado do Amapá, como eu falei, existem dois projetos, o deles e o nosso. Infelizmente. E não existe terceira via, não existe. Ou é eles ou é a gente, porque não tem alternativa para o trabalhador que não seja nossa, gente. Essa que é a realidade, porque eles estão todos juntos, sempre estiveram juntos, sempre. Certo? Anda de mão dadas aí o Davi Alcolumbre, anda de mão dadas Randolfo Rodrigues, certo? Anda de mão dadas aí o governador Clécio, ministro lá, Valdez Góes, eles estão todos juntos, e o Furlan faz parte do mesmo jeito, do mesmo grupo. Hoje eles estão em grupos diferentes porque é a vaidade, um quer disputar, e o Furlan provavelmente será eleito realmente no primeiro turno. Porque, como eu falei para ti, o que ele fez foi asfaltar algumas ruas, coisa que o Clécio não fazia. Asfaltou algumas ruas, construiu algumas praças, certo? Mas o que a gente precisa, que é a educação, a saúde, o saneamento, o que realmente a população do Amapá precisa, isso nós não temos. Essa que é a realidade. Ô, Jean, o fato, né, você acredita que o fato, né, da esquerda majoritária aí em Amapá tá junto com a extrema direita contribui aí pelo fortalecimento aí da candidatura, né, do primeiro colocado? Com certeza. Com certeza. Que ele além de todos os fatos que eu falei, né, que o que o Furlan fez é algo que o mínimo, o básico, só que a gente não tinha nem o básico. Por exemplo, e mais essa conjuntura de unidade aí da direita com a esquerda, eles todos juntos no mesmo palanque e tal, isso com certeza faz com que o percentual de voto ao atual prefeito, pelo menos a tendência é essa, seja bem expressivo, certo? Então, nesse sentido, essas unidades, essas alianças que só retiram o direito da classe trabalhadora, elas são feitas aqui no estado do Amapá de forma descarada. Eles não têm nem vergonha. Me passa do pessoal do PSOL, cara. Sei lá, deviam ter vergonha, deviam romper com esse partido aqui, cara. Porque na direção também devia intervir de alguma forma. Como é que pode uma coisa dessa? Deixar que essas coisas aconteçam assim. Eu sei que dentro desse partido existem militantes muito honestos que querem, de fato, defender os direitos dos trabalhadores, a luta pelo socialismo, mas juntando com o jeito que eles se juntam aí com a burguesia, com os empresários, que governam, fazem parte do governo, gente. Eles fazem parte do governo aqui. Deveria ter vergonha e romper com esse partido que não é mais ferramenta para a classe trabalhadora, na minha opinião, certo? Respeitando a opinião de todos os outros, mas, na minha opinião, não tem, já deviam ter rompido. Então, essa unidade toda fortalece, sim, o atual prefeito e, em termos de eleição. Mas aí, se tu for pegar, por exemplo, o que eu mais fico pensando é ele não fez nada de extraordinário para ter toda essa expressão de voto. Tu pega na saúde, Guilherme, eu já falei da educação, falar um pouco da saúde. A saúde, o melhor projeto, o melhor plano de saúde do estado do Amapá inteiro é o que nós chamamos de TFD, é o tratamento fora domiciliar. Se tu adoece, se tu consegue algum jeito de entrar no TFD, é tu pegar um avião e ir embora para se tratar em outro estado, porque aqui tu vai morrer. E é o que eles fazem na saúde? Ah, mas ele contratou pessoas, contratou de forma precarizada, gente. Ou seja, a saúde está sendo privatizada, as OS estão lá, então eles pagam de forma privatizada, ou seja, trabalho muito precarizado, ao invés de estar fazendo os concursos públicos, chamando os companheiros da saúde aí para valorizando também, né? Porque nem o piso da enfermagem ele recebe.
tem tudo isso, certo? Então, são coisas assim. Tu pega assim a creche, por exemplo, até recentemente, Guilherme, não tinha, Macapá era a única capital do Brasil, até recentemente, que não tinha nenhuma creche. O governo, isso a gente falava muito na época que o atual governador era prefeito, ele foi prefeito por 8 anos. Ele se elegeu e se reelegeu, o atual governo, né? E ele só foi construir umas 2 creches quando faltava assim, uns 2 anos para acabar depois de 6 anos de mandato. Hoje, a capital, que tem aí em torno de 500 mil de habitantes, tem 7 creches. É um número reduzido para. Não tem, a gente precisa, não tem investimento. Certo? Não tem creches, ou então, não tem creche, não, tem 7 para atender 500 mil de pessoas, certo? Então, são coisas assim que a gente fica pensando, cara, o que é que tem de tão extraordinário? Fazer show, trazer grandes espetáculos para o estado do Amapá, enquanto, como eu falei, aquilo que realmente a população, o povo trabalhador precisa, nós não temos, estamos muito carentes. Como eu falei, saneamento básico é 6%, só que tem numa parte da capital, saneamento básico. A educação é a pior do Brasil. A saúde é extremamente precarizada. Com as OS estão privatizando. Só para te ter ideia, nos laboratórios do município, que está tudo privatizado, não faz os exames básicos, o exame de fezes e de urina. Eles pegam e terceirizam, é tudo terceirizado. Então, são coisas assim que precisam ser mudadas, e a população precisa ter essa clareza, que isso precisa ser mudado. Se tu for pegar outro tema bem polêmico aqui, que esse aí o fulano não consegue resolver nunca, ninguém resolveu até hoje, é a questão do transporte público, a questão dos ônibus. Aqui tinha uma máfia aqui dos ônibus, até hoje, olha, desde quando eu nasci, que eu sou amapaense, nascido, crescido aqui, nunca resolveram o problema do transporte coletivo, nunca. Então, o que acontece? Só para te ter ideia, como eles sempre governaram para os empresários mesmo, o Clécio Luiz, que é o atual governador, quando ele era prefeito de Macapá, primeiro ele acabou com o emprego do cobrador lá, mexendo na lei que acabou com o emprego do cobrador. Segundo, isso na época ele era do PSOL, tá? Ele era prefeito pelo PSOL, depois que ele foi para a rede. Aí, o Clécio no PSOL, ele acabou com o emprego do cobrador, ele anistiou mais de 60 milhões dos empresários de ônibus. E o prefeito fulano atual, o que é que faz? Subsidia milhões para os empresários de ônibus. Enquanto não tem um ônibus novo na cidade, é tudo latão velho, sucateado, não tem um ônibus novo. Quem pega ônibus sabe muito bem disso, certo? Não tem mais o trabalho do cobrador, é sucateado. O que é que a gente defende? Nós defendemos a municipalização. Através da municipalização do transporte, ou seja, criar uma empresa municipal de transporte, aí sim a gente pode garantir a tarifa zero, passe livre para os estudantes, para os aposentados, para aqueles que realmente precisam, garantir o emprego do cobrador, que dá lucro, porque se não desse lucro as empresas não estariam aqui. Certo? Então, tem temas assim que são bem polêmicos aqui no estado do Amapá e que não conseguem ser resolvidos nesse sentido, certo? Então, transporte, educação, saúde, são coisas assim que nós temos um programa para isso, e é um programa relacionado que atende os interesses da classe trabalhadora. Desemprego, outro tema muito polêmico aqui. Só para te ter ideia, Guilherme, Macapá tem a terceira maior taxa de desemprego do Brasil. Desemprego aqui é altíssimo, altíssimo. O desemprego, a violência é altíssima. Só para te ter ideia, a polícia que mais mata no Brasil é aqui da Amapá. É o BOPE daqui. É a polícia mais letal que temos no Brasil todo. De acordo com o histórico lá, com a pesquisa lá da segurança lá e tal, mostra a polícia do estado do Amapá, a polícia mais violenta, a polícia mais letal do Brasil. E quem que ela mata? Morador de periferia, pobre e negros. A população preta. Todo dia mato muito aqui no Amapá.
mas só mata nas periferias, pobre e os negros no Amapá, certo? Por quê? Desemprego. A terceira maior taxa de desemprego do Brasil é daqui. Então, o desemprego é o título. O que é que muita gente faz? Aqui na Amapá está pensando em fazer? Pega as coisas e tenta ir lá para o sul. Aí para Florianópolis, Santa Catarina, para ir para o Paraná, para São Paulo, tenta ir para o sul atrás de emprego, porque aqui a economia do Amapá toda, ela gira, nós chamamos de economia do contra-cheque, certo? Ou seja, circula dinheiro aqui quando sai o pagamento do Estado. Então, aqui ou tu é funcionário público, ou fica mais difícil. Então, ou seja, são poucas indústrias, e aí a população, o desemprego é altíssimo, a população cresce num número muito alto, e junto com o desemprego, os problemas sociais se agravam, a violência também se agrava, certo? Então, são várias coisas, são vários problemas que nós temos no Estado inteiro que precisam de soluções que atendam os nossos interesses. Quem vai governar junto com a gente é a população através dos conselhos populares, que vai decidir logo o orçamento. De cara, a gente define o seguinte: um deputado, um governador, o prefeito e vereador, eles devem ganhar o mesmo com salários, um operário especializado. Mesmo que um professor. Olha, eu sou professor, se eu for eleito prefeito, eu vou continuar com o mesmo salário de professor. Por que o prefeito de Macapá tem que ganhar 50 vezes mais que o professor do município? E aí, se o professor consegue sobreviver com o salário, por que o prefeito não consegue? Não estou dizendo que tem que rebaixar o salário do professor, tem que aumentar o do professor para igualar o do prefeito, para poder viver melhor. Então, só aí a gente já começa a reduzir custo. Gerar emprego, a gente precisa ter um plano de obras públicas que realmente atenda às necessidades imediatas da população do Estado e do município, principalmente. Esse plano de obras públicas tem a ver com construção de... Por exemplo, o que é que a gente precisa? Precisamos de creche. Precisamos de creche? Bora construir creche. Automaticamente, com uma empresa do município, não terceirizada. Aí já contrata a pessoa, já gera emprego, renda e constrói aquilo que a população precisa. O que é que Macapá precisa? Saneamento básico. É o pior do Brasil. Bora investir no saneamento básico. Já gera emprego e renda e já traz benefícios para a população. Certo? Precisamos de transporte. Bom, uma empresa, a municipalização do transporte. Certo? Então, são coisas assim, e tudo isso decidido pela própria população, através dos conselhos populares. Certo? E aí sim ter uma democracia ampla, porque a gente vive numa situação caótica, caótica mesmo. Sem pegar outros temas aí que são muito polêmicos. É isso. Certo. Uma coisa sobre isso tudo, pode ir perguntando, que eu falo muito um pouquinho. É mania de professor. Gianfranco, eu sempre escuto, né, por parte aí de setores petistas e apoiadores e tudo mais, de que, né, se você não votar no PT nas eleições, né, ou se você o partido que não de esquerda, como por exemplo o PSTU, que não estiver junto com o PT nas eleições, vai estar fortalecendo a extrema direita. E aí eu te pergunto, quem que fortalece a extrema direita? É o cara que não se vê, ou é o cara de esquerda que não se vê representado pelo PT, ou é o próprio PT que faz esse tipo de aliança? Olha só, Guilherme, eu não tenho a mínima dúvida que quem fortalece a direita e a extrema-direita é quem está junto com ela, quem faz essas alianças, quem faz esses acordos. E nós vivemos um governo da burguesia, o governo de conciliação de classe do governo Lula. E quando os companheiros petistas dizem assim, olha, quem não apoia, quem não está aqui desse lado, está apoiando a extrema-direita, é um jogo de dizer o seguinte, cara, não é
quem está no governo é o PT hoje. E o que é que o PT faz? Ele faz aquilo que a direita e a extrema-direita fazem. Ele corta gasto na educação, ele corta gasto na saúde, olha, ele dá bilhões para o agronegócio, em detrimento da agricultura familiar, ou seja, se tu pegar a questão do agronegócio aqui, que é forte, certo? O agronegócio recebeu, através do Plano Safra, bilhões. Aí tu vai ver o que é a agricultura familiar, que realmente coloca a comida na mesa do povo brasileiro, o que é que ela recebe? Quais são os subsídios que são dados para ela? Não tem. Os bilhões e todos os tipos de ajuda vai para o agronegócio e para os grandes latifúndios, que só produzem soja, etanol e milho para exportar. Quem produz a comida, feijão, arroz, o leite, aquilo que mata a fome do povo, não tem investimento. Certo? Então, eles cortam recursos disso, cortam dinheiro da saúde, aplicam pesadamente nos ajustes fiscais. E o arcabouço fiscal é um novo teto de gasto, gente. É um novo teto de gasto. E que limita aquilo que a gente realmente precisa e dá bilhões para garantir o pagamento da dívida pública. Certo? Ou seja, quem fortalece a extrema-direita ou a direita é quem está junto com ela. Não é quem está combatendo, mostrando, olha, o governo... Eu vou pegar um exemplo nosso da educação. O governo Lula, quando foi eleito, na última eleição, ele dizia que ia revogar o novo ensino médio. E até hoje não revogou. Certo? Dizia que ia fazer tanta coisa e não fez. Olha, tu pega o lado dos povos originários. O marco temporal está aí, gente. E os caras não... O governo, quem está no poder não é hoje a extrema-direita. Quem está no poder é uma esquerda reformista, que faz a mesma coisa que a extrema-direita faz. Não dá para a gente tapar o sol com a peneira, fingir que não está vendo essas coisas. Não dá para fingir. É necessário dizer, olha, dizer e fazer com que, olha, eu quero governo para a classe trabalhadora, eu não quero governar para todos. Quem diz assim, eu quero governar para todos, já mentiu, porque já definiu o lado dele, está governando para as elites. Nosso governo é para a classe trabalhadora, quem realmente produz a riqueza, que não produz e não tem acesso a ela nada, certo? Então, esse discurso da extrema-direita, da esquerda reformista, de dizer que nem quem não está com ele está fortalecendo a extrema-direita, é conversa para boi dormir. Quem fortalece são eles. São eles que fortalecem a extrema-direita, são eles que fazem o jogo da direita. E justamente lá na frente, eles vão pagar, vão ser cobrados por isso. A extrema-direita vem mais forte. Por quê? Porque eles fazem o mesmo jogo, dão subsídio, garantem. Na verdade, eles estão juntos, gente. Eles estão juntos. Se tu pegar em vários lugares do mundo, eles estão juntos, e aqui no Brasil também. Aqui no Amapá, eles estão juntos. Como eu falei, se tu pegar a última eleição para governador, o Clécio Luiz, que foi eleito, que foi eleito governador, ele colocou no mesmo palanque o Lula, o Ciro Gomes e o Bolsonaro, gente. Os três apoiaram ele. Certo? Porque o Lula estava junto, o Ciro Gomes era o PDT, que era do Valdez Góes, que é o ministro dele lá, e o Bolsonaro, o Davi Alcolumbre, a extrema, estavam todos eles juntos, faziam campanha junto. Então, como é que pode uma coisa dessa? Dizer que tu não é oposição e tu senta junto, comunga das mesmas ideias. Na verdade, quem está sendo prejudicado cada vez mais com isso é a classe trabalhadora do Brasil e do Amapá, que é um negócio bem complicado, certo? Então, são coisas assim que... Olha, como é que eu não vou fortalecer? Eu pegar o exemplo aqui do prefeito Clécio, na época do prefeito, hoje governador. O cara anistiou mais de 60 milhões dos empresários de ônibus. E com 60 milhões, mais de 60 milhões, na verdade, vê quantas creches eu não conseguiria construir. E no governo dele não tinha nem creche na época da prefeitura. Dava para construir algumas creches, algumas escolas, dava para investir em alguma coisa. Mas não, ele prefere anistiar a dívida dos grandes empresários. Certo? São essas coisas que precisa ser investida, a lógica. Aqui no Amapá,
o agronegócio tá aí, ó, estão explotando soja, a agricultura familiar sendo deixada de lado, certo? Aqui a exploração do petróleo na margem equatorial é um tema muito polêmico aqui. Está aí um divisor de água nas candidaturas. Todas as candidaturas aqui, nós temos 8 candidaturas da Prefeitura de Macapá. Com exceção da do PSTU, todas elas apoiam a exploração do petróleo na margem equatorial, certo? E aí eu posso dizer por que nós não apoiamos. Primeiro, porque nem a própria Agência Nacional do Petróleo tem um estudo decisivo sobre o risco de um possível acidente. Pode falar, Camila. Quer Não, falar? não, não, eu tô coçando aqui o rosto. Então, apesar que queria falar, nem a Agência do Petróleo, da Agência Nacional do Petróleo tem um estudo decisivo sobre isso, porque essa região onde vai ser explorado pelo petróleo é uma região bem na frente dos manguezais, que são a primeira barragem dos oceanos, de tudo, da reprodução de várias espécies. Estão ali um ecossistema muito, muito necessário para manter a vida. Aí, um vazamento de petróleo ali arrebenta com os manguezais, certo? Então, e aí é a primeira barreira das enchentes. Todo mundo sabe o que aconteceu agora em maio no Rio Grande do Sul. E aí, com um pequeno detalhe, o litoral, a costa do Amapá, junto com o Pará, é o local onde tem mais peixe do Brasil. Um acidente de petróleo aqui vai afetar essa reprodução da piscicultura. As populações tradicionais, populações ribeirinhas, pessoas que vivem disso, vão morrer de fome, porque não vai ter comida para eles. Então, nesse contexto todo, o único que é contrário, candidato a prefeito aqui em Macapá, é as candidaturas do PSTU. Candidatura do PT, do PSOL, do PCO, da extrema-direita nem se fala, todos eles defendem isso mesmo, certo? Sem contar que explorar petróleo. Petróleo é combustível fóssil. O combustível fóssil é o principal causador do aquecimento do planeta. Aqui está quente pra caramba. Nós estamos, deixa eu ver quantos graus está aqui. Olha, aqui está quase 30 graus aqui na Amapá, porque é a nossa localização geográfica bem em cima da linha do Equador. É Ô, muito louco. quente. Aqui, olha, tá 29 graus aqui agora. Aqui em São José dos Campos tá 18, mas tudo bem, continua. Tá 29 graus, é muito calor, certo? Então ou seja, e quando daqui a pouco vai perto de meio-dia, bota aí os 40 graus aí tranquilo, certo? Mas enfim, é, é, é dessa forma que a gente apresenta um programa socialista revolucionário contra esses bilionários, porque, olha, tem muitos bilionários e milionários aqui no estado do Amapá. Muitos que eu digo assim, não é muito, mas um pequeno grupo dominam toda a economia, certo? E eles estão muito mais preocupados em aumentar a sua riqueza, eles não estão preocupados com o que a classe trabalhadora e o povo do Amapá precisa. Nenhum deles, nenhum. Certo? Eu quero enfatizar, só tem 2 programas, da burguesia e o nosso, nessas eleições aqui para Macapá. Eles defendem as mesmas coisas, gerenciar o sistema capitalista. Certo? Nenhum deles aponta uma alternativa para a classe trabalhadora que seja romper com o sistema, uma alternativa socialista, uma alternativa revolucionária. Nenhum. Apenas a gente. Certo? Mas aí, como eu falei também, o prefeito Furlandi tem o atual prefeito que, de acordo com todas as pesquisas que são feitas, vai ser eleito no primeiro turno, ele só faz muito isso que eu falei, Guilherme. É muito, muito show, cara. É muito show aqui. Todo final de semana é show de bandas famosas e tal. Então o povo tem alegria e acaba achando que. Alguns, né, acham que isso é. Depois cai a realidade, que isso não é o mais importante para a gente. Eu quero ter comida, eu quero ter emprego, eu quero ter salário digno, eu quero ter educação, eu quero ter saúde, quero ter segurança, eu quero ter saneamento básico. E isso nós não temos. Nós não temos porque quem governa o Amapá e quem governou o Amapá durante décadas e décadas nunca governou para a classe trabalhadora, sempre para as elites, sempre, 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 sempre. Aqui é um feudo, aqui é um negócio assim muito fechado entre eles. Ô, Gianfranco, vamos aí para a última pergunta, né? Eu concordo, né?
em relação, né, quando você fala dos shows, né, e de qual seria a prioridade. Mas tem outro ponto que eu acho que a gente poderia conversar aqui para a gente fechar a nossa entrevista, em relação à cultura, né, em relação ao entretenimento, porque né, É importante. a classe trabalhadora tem direito, né, ao lazer. Em contrapartida desses shows aí né, que você critica, que você faz a crítica à prefeitura, o que você propõe como alternativa? Primeiro, a gente precisa valorizar o profissional da cultura local. Então, o que acontece? Os shows, a maioria dos shows, por exemplo, que está vindo para o Amapá, são belíssimos. Eu até gosto deles. A Pablo, ontem foi o show da Pablo, na Expofeira. Aí tem Pablo, o Wesley Safadão, Bruno e Marrone, que mais? Deixa eu ver aqui. Porque eu não fui muito nesse show, mas são shows assim. Teve até o show de um rockzão, que eu gosto de rock. Teve o show agora depois do Bruno Marrone, teve o show do AC/DC lá, do vocalista da AC/DC, estava aqui. Certo? Então, show de bola, tudo bem. Só que o que acontece? Valoriza muito a cultura nacional. E a cultura local? Onde está a valorização? Do Marabaixo, do batuque, na poesia, na literatura, no teatro, no cinema local. É muito pouco o investimento na cultura local. Muito pouco. Se tu pegar se tu pegar o orçamento da prefeitura no setor de comunicação é quase 5 vezes maior. Comunicação, que eu digo, a comunicação do prefeito fazer impulsionamento nas mídias sociais, essas coisas todas que tem lá na Secretaria de Comunicação. O orçamento da Secretaria de Comunicação é quase 5 vezes maior do que o orçamento da Secretaria de Cultura do município. Ou seja, para a prefeitura é muito mais interessante, para a atual prefeitura, como para o governo também, que tem o mesmo nível, em termos de proporcionalidade, é muito mais interessante o orçamento da comunicação pessoal do governo do que da Secretaria de Cultura. Se tu pegar no Estado, é pior ainda. O Estado lá do governo Clécio, o orçamento é milionário para esse tipo da comunicação. Só para te ter ideia, o orçamento da comunicação no governo do Estado é 3 vezes maior do que o orçamento para todo o corpo de bombeiro, salva-vida. Então, ou seja, o cara investe muito mais nas mídias sociais do governo, pagando aí os jornais, as meios de comunicações, a Globo, SBT e tal, essas coisas para fazer a propaganda deles, do que o orçamento que eles investem no corpo de bombeiro. Então, são esse tipo de coisa que precisa ser investido. A cultura, o entretenimento é essencial para a classe trabalhadora. Eu não sou contrário a isso. Eu não sou contrário, eu só acho que a gente precisa investir também em outros setores, muito mais do que a gente investe. Certo? Então, fazer as festas, o entretenimento, o esporte, o lazer, a cultura é importantíssimo para a classe trabalhadora. Mas a gente também precisa de saúde, educação, saneamento, segurança. Como eu te falei, desemprego altíssimo. Segurança, a polícia mais letal do Brasil é daqui. Saneamento básico é o pior do Brasil, certo? Educação é a pior do Brasil. A saúde, o melhor tratamento teu é tu pegar o avião, ir embora e tentar se salvar em outro estado. Então, são essas coisas que a gente precisa balancear. Eu critico, mas não tem. Tu é contrário? Eu não sou contrário a esse investimento. Eu só acho que a gente precisa também investir mais naquilo que a população precisa mais. Creche. Por exemplo, nós temos 7 creches numa capital. 7. E essas 7 foram construídas nos últimos 5 anos. Antes não tinha nenhuma. Não existia creche na capital. Antes, que eu digo, há 8 anos atrás não tinha nenhuma creche. Hoje tem 7. Foi construída nos últimos 5 anos. Certo? Então, ou seja, são coisas assim que a gente precisa rever o nosso posicionamento. O transporte coletivo, tu passa horas no transporte esperando aí o transporte coletivo precarizado, que
Como eu falei há pouco, não tem um ônibus novo sequer. Então, a gente precisa, de uma certa forma, nós temos essa alternativa. A classe trabalhadora tem alternativa nessa eleição. E a alternativa nessa eleição é votar nas candidaturas que representam a classe trabalhadora. E aqui no Amapá só tem uma, é a candidatura do PSTU 16. O resto, eles estão todos juntos, todos. É tudo farinha do mesmo saco, tudo misturado. Tá junto PT, PSOL, PCB, PCdoB, não, PCB, o PCBR não, o PCBR foi que rompeu. O único que não pode dizer que está todo mundo junto, porque o PCBR rompeu aí e está fora desse contexto. Mas o resto, mas eles também não lançaram candidato, certo? O resto está todos eles juntos, defendendo o que a burguesia sempre defendeu, o que a burguesia sempre quis, estão aí governando para a burguesia. E a gente precisa começar a primeiro denunciar esse tipo de coisa, trazer, tentar conquistar as mentes e os corações da classe trabalhadora com um projeto de uma construção de uma nova sociedade. E essa nova sociedade ela tem que ser socialista. Não tem outra alternativa para o trabalhador. Então, acho que é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação do Gianfranco e passo a palavra aí para ele para fazer suas considerações finais. Ok, Guilherme. Então, tem um cachorro veio latir aqui perto. Olha só, primeiro, de novo, quero agradecer muito o espaço dado para a gente. É importantíssimo a gente conversar com os trabalhadores, dizer o que a gente pensa, dizer como a gente age, certo? Então, muito obrigado pelo espaço mesmo, certo? Nós precisamos construir no Brasil inteiro uma alternativa para a classe trabalhadora. Essa alternativa não pode ser de mão dadas com a burguesia. Não dá para dizer que você governa para todos. Não dá para fazer conciliação de classe, como faz o governo Lula, como faz o governo Clécio Luiz aqui no Amapá, como faz o governo Furlan na prefeitura de Macapá, aqui no estado do Amapá. Não dá para governar andando do lado, comungando das mesmas ideias com aqueles que nos oprimem, com aqueles que nos exploram. Não dá. É necessário ter essa alternativa que combata o lucro dos grandes empresários, dos grandes bilionários que dominam a economia, a política. Tem que tirar dinheiro desse povo, tem que combater os grandes bilionários. E, para combater os grandes bilionários, a alternativa é socialista e revolucionária. Vote no Brasil inteiro nas candidaturas do PSTU. Vote no 16, que o resto está sendo tudo burguês. É isso aí. Então, acho que mais uma vez aqui agradecendo ao Gianfranco, também agradecendo a você que estiver nos assistindo. Peço aqui que se inscreva no canal Podcast Mesa de Debate Instituto Um Pouco e acompanhe o nosso trabalho. Curta, compartilhe, comente aqui as nossas entrevistas, matérias e programas, né? A gente, conforme eu falei, a gente está fazendo aí uma ampla e extensa cobertura das eleições, né, 2024 e né, siga a gente nas redes sociais. Nós estamos tanto no Facebook, também estamos no TikTok, Instagram e no Quai. E se você gosta do nosso trabalho e se você vê aí uma importância, né, de fortalecer uma mídia independente, contribua aí com o nosso Pix, o Pix no Mesa de Debates 385 007 02800, né, CPF, o Pix aí passando aí embaixo aí da nossa conversa, né? Nós somos uma mídia independente, né? Não recebemos e nem queremos receber dinheiro, né? Tanto do governo, né? Dos governos como todo, mas também não recebemos dinheiro, né? Do capital privado, dos patrões. E para a gente manter a nossa independência política e fazer uma cobertura, por exemplo, alternativa aí das eleições
indo em lugares para poder mostrar as candidaturas, fazer o debate com as candidaturas e trazer candidatos aqui para entrevista como o Jean Franco, né? Peço aí a sua ajuda, né? Quem puder contribuir, contribua, e quem não puder passar o Pix para alguma outra pessoa que puder, também pode fazer isso. Então, acho que é isso aí. A programação continua, né? Um forte abraço e fui.